sempre de pijama, é que no fim as pessoas já não sabem se é pijama ou é a roupa mesmo, né? Porque Exatamente. já, já é o hábito, então tudo É bem. o padrão, é o padrão, é o padrão. E seu Bom, boa filhote? noite, pessoal. Desculpa, Célia. Boa noite, pessoal. A gente já está ao vivo no YouTube. Sejam muito bem-vindos à segunda temporada de webinários do IBPC, temporada 2, os convidados. Bom, enquanto todo mundo vai chegando e achando os seus lugares, eu vou dar alguns recados. Então, eu tenho a minha colinha aqui, porque quem faz geralmente essa apresentação é a Marília, que hoje ela não está, então sou eu que tenho essa incumbência. O BPC está ainda com o projeto SOS Colaborativo, tá? Que é nosso projeto nesse momento de pandemia para ajudar quem está precisando de algum conselho, algum assessoramento com conflitos familiares. Então, se você é profissional colaborativo e quer ser voluntário nesse projeto, ou se você está passando por um conflito familiar, manda um e-mail para colaborativocovid19@gmail.com, que a Valquíria vai ajudar e vai colocar você em contato com alguém que está passando dificuldade e vai te cadastrar na nossa lista de profissionais voluntários. Vou repetir o e-mail, colaborativocovid19@gmail.com. E a nossa segunda temporada de webinários do BPC vai até o dia 30 de setembro. Na semana que vem, a gente tem a nossa presidente, Olivia Furst, batendo um papo com a Anne Tamar Mates, que é a diretora executiva da Academia Internacional de Práticas Colaborativas, IACP. Então, elas vão conversar um pouco desse nosso relacionamento com a IACP, dos institutos. Vai ser um bate-papo muito legal. Esse webinário ele vai ser em inglês, mas a gente vai legendar e depois a gente sobe para o YouTube esse vídeo legendado, para todo mundo ter a oportunidade, né, de entender o que elas estão falando. No dia 9 de setembro, a gente vai receber o convidado da Comissão de Publicações, o doutor Lucas Medeiros, e ele vai falar com a gente sobre como a neurociência explica os comportamentos no momento do conflito. Então, acho que vai ser muito bacana também. No dia 16 de setembro, a gente vai receber o grupo Colabora Nordeste. É um grupo novo, grupo de estudos novo, que eles estão com uma trajetória bem legal de sucesso e foi formado a partir da capacitação de Fortaleza que teve em fevereiro. No dia 23/9, a gente vai receber a Lívia Caetano, que vai bater um papo com a gente sobre o primeiro Congresso Regional de Práticas Colaborativas, que vai ser realizado pela Comissão de Práticas Colaborativas da OAB do Rio de Janeiro. Né? Até a Célia também é a vice-presidente da comissão, então a gente convida também todo mundo a participar desse congresso, que vai ser um evento online, no dia 23 de setembro mesmo, das 9 da manhã até às 18 horas. É um congresso com uma programação que está incrível e eu não perderia por nada. E a gente vai fechar a segunda temporada de webinários no dia 30 de setembro, com o convidado da Comissão Internacional, o grupo de estudo de Rochester, em Nova York. Então, eles vão contar a história deles, a experiência, a gente vai poder ter essa vivência, né, deles, como que eles funcionam por lá, que é um pouquinho diferente do que a gente tem aqui no Brasil, e vai ser um webinário em espanhol. E a gente também vai tentar legendar e depois subir para o YouTube. Tá? Bom, é isso os recados que eu tenho para dar hoje. Agora, então, eu passo para a Célia, que é a coordenadora de Tecnologia e Inovação, para apresentar os convidados da noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos, eu vou ser bem objetiva para a gente aproveitar muito esse tempo, até porque a Andréia tem que sair pontualmente às 8. Bruno, se puder ficar mais com a gente, vai ser um prazer. Mas então, por conta disso, a gente começa primeiro com as damas. Então, vou apresentar a Andréia Maia, agradeço demais a presença, a disponibilidade.
e ela é fundadora da Mediar 360, que é uma plataforma inteligente de resolução de disputas, e ela é vice-presidente de mediação do CBMA, colaboradora da Kluwer Mediation Blog, coautora do e-book Online Dispute Resolution, do seufuturo.com, e conselheira fiscal da B2L, que é a Associação Brasileira de Law Tech e Legal Techs. E aproveito para falar que o Daniel Marques só não está aqui, porque ele está organizando e coordenando o primeiro congresso, que depois o Bruno também com certeza deve falar, da B2L, que é a Disruption Law, primeiro, alguma coisa, depois ele fala direito, mas vou passar a palavra para a Andréia, e super obrigada de novo pela presença de todos aqui. Está no mudo, Andréia. Estava aqui tirando o mudo. Eu perguntando se vocês estavam me escutando bem. Boa noite, Célia. Quero te agradecer o seu convite, do pessoal todo das práticas colaborativas. É um prazer estar aqui com vocês. Como eu estava falando, eu não pratico as práticas, mas acaba que, como a gente anda muito próximo à mediação e às práticas, né? A Olivia é uma querida amiga aí que eu conheci graças à mediação, e outras amigas que, enfim, pessoas que eu conheci trabalhando, estudando, e acabaram virando pessoas que eu admiro muito e acabo convivendo, porque eu acho que também passa por ter valores parecidos, né? Que é esse valor aí de trabalhar em colaboração, cooperação, e que agora, como a gente estava falando também, é um desafio, né? Você mudar a cultura aqui no país que a gente está, em outros países também, mas aqui a gente está enfrentando esse desafio, mas eu entendo que também nesse momento agora de pandemia, a gente acabou conseguindo ter prós e contras, né? Como tudo na vida. Então, eu acho que eu vi muitas pessoas tomando mais como propósito, percebendo mais a necessidade dessa colaboração. Então, eu acho que é um momento bem positivo, tanto para a mediação quanto para as práticas, né? Eu tenho falado bastante que dentro dessa dificuldade toda, as pessoas perceberam a importância de se unir para buscar soluções, que é o espírito desses dois instrumentos que a gente trabalha aí, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, com o Bruno, né? Falamos aí de AB2L, também estou lá graças ao Bruno, uma instituição super bacana. E eu venho aqui hoje, eu pensei como tema falar da utilização, né, da prática da mediação, que é a minha praia aí, dentro do ambiente online. E foi interessante a gente começar aqui o papo falando sobre a questão do desafio de você tanto inovar com a mediação quanto as práticas, né? Para mim, eu considero uma inovação, apesar de serem institutos lá de trás, né? Você construir as soluções, né? Na verdade, a gente deu uma nova roupagem, né? Criou processos para esses mecanismos, mas ainda era vamos dizer, um desafio, uma certa barreira de convencer as pessoas a utilizar esses mecanismos, né? E depois de muita relação para convencer a usar a mediação, agora o desafio de usar a tecnologia dentro desse ambiente. Ao mesmo tempo, isso é muito bom, porque faz a gente criar essa capacidade de adaptação e lidar com essas construções de coisas novas, né? Mas o que eu estou percebendo nesse momento, eu acho muito oportuno aqui o nosso bate-papo, é que está vindo da própria sociedade agora essa necessidade ou essa demanda, né? Eu tenho percebido muito que antes eu tinha que ficar muito indo nos clientes, indo nos escritórios que eu conheço, tentando convencer, e algumas pessoas que eu fui falar lá atrás, agora com esse momento que a gente está vivendo, voltam para espontaneamente buscar informações e propostas, entender melhor e aderir a esse tipo de solução mais de colaboração, de cooperação, né? Olhando esse formato, menos adversarial. Então, eu estou achando esse aspecto bem positivo. E aí, como lidar com essa tecnologia dentro, com o que a gente aprendeu aí com a mediação dentro desse ambiente de tecnologia? Não é simplesmente
você pular da sua prática presencial para a tecnologia. Existe toda uma adaptação, né? Especialmente porque, ao meu ver, né, e eu gostaria depois de escutar vocês, foi tudo feito de uma forma meio abrupta, né? Então, as pessoas tiveram que se adaptar muito rápido a home office, mas não necessariamente tem uma estrutura de home office, né? Até porque no início a gente achava, pelo menos a minha experiência é essa, né? Eu achei que ia ser rápido, depois o rápido foi se perpetuando, e o que tinha sido feito de uma forma provisória acabou tendo que se tornar mais permanente, né? Então, tem tido muita discussão dentro desse permanente que impulsionou, né, a busca das pessoas pela mediação online, dentro desse permanente, como você se adequar nesse ambiente. Nós, de fato, usamos, já temos a tecnologia inserida dentro do nosso ambiente, né? Na verdade, quem não tem um celular, um computador, mas a gente tem que se adaptar a utilizar ele de outra forma, né? De uma forma mais constante e uma nova comunicação. É algo que eu tenho falado bastante, que eu acho que faz sentido em todas as profissões, né? Não só do mediador, mas é interessante que a gente fez um curso agora de negociação lá no CBMA, que é o centro também que eu participo de mediação e arbitragem, e a gente acabou trazendo uma jornalista, que é uma fonoaudióloga, que era para nos auxiliar. A gente vai lançando mão da criatividade, da experiência dessas pessoas, para você conseguir empatizar dentro desse ambiente. Demora um tempo, né? É diferente de você ligar para um amigo. De repente, você vai ter uma ligação profissional, você vai entrar numa reunião de pré-mediação ou mediação. Como você empatiza? Como que você quebra o gelo? Quais os cuidados que você tem que ter? Algumas coisas são intuitivas e outras, com essa troca de experiência, a gente pode construir melhor. Então, algumas coisas até que a gente não percebe tanto, com essa construção colaborativa, a gente consegue perceber melhor. Então, assim, a gente conseguir algumas dicas sobre a iluminação, silêncio, como lidar com as coisas que estão acontecendo em torno da gente, né? Eu mesmo, às vezes, tenho uma certa dificuldade, como eu falei para vocês, acabei tendo que vir para um espaço do meu escritório hoje, porque chega esse horário, é mais difícil lá no meu prédio. Assim, a internet já não está tão legal, tem um cachorrinho lá em casa que é danadinho, meu filho está estudando em casa, é um momento que tem mais barulho na rua que é em frente à minha casa, então, com o tempo eu me percebi dessas coisas e estou aprendendo a lidar com elas. Porque é muito importante dentro desse ambiente, assim, além de você se preparar para criar mais empatia de uma outra forma, né? A dinâmica de construção de um trabalho em grupo, de interação é outra, você também, aos poucos, se adaptar às questões que você tem que lidar para poder manter o foco, porque é um ambiente que muito facilmente você perde o foco. E só realmente, como eu falo, com a prática, para você conseguir se adaptar ao que é melhor para o seu tipo de trabalho, o lugar onde você está, né? Então, a gente também tem aí a teoria e a prática aí no dia a dia para poder estar usando cada vez melhor a tecnologia para se comunicar nesse ambiente. Então, dentro desse cenário, a gente vem buscando também ter bastante treinamento com relação a como negociar e como mediar. E também quando escolher esse caminho, né? Na verdade, nos últimos meses, a gente não teve muita escolha. Então, ou você fazia no ambiente online, ou você teria que adiar a solução para uma questão que você está vivenciando. E o que a gente percebe aí na sociedade é que vários segmentos foram fortemente impactados por essa pandemia e que precisavam de uma solução mais imediata, o que impulsionou a utilização da mediação online, não só no âmbito privado, como a gente vê aí os tribunais se organizando, né? A lei permitia, já tinha algumas plataformas cadastradas. A minha, por exemplo, já estava, sei lá, mais de um ano cadastrada no tribunal, para agora ter sido movimentada pelo tribunal, né? Na verdade, eu tenho uma prática muito maior no privado, mas que ela ganha uma legitimidade com esse meu cadastramento,
Mas agora eu fico feliz porque também a gente vê um movimento das mediações judiciais se flexibilizando, né? Porque é um ambiente que tem uma dificuldade aí maior de se flexibilizar por toda uma necessidade desse ambiente, né? Quando a gente fala também aí de forças que a gente tem que escolher, a adequação do método, o mecanismo ao caso concreto, é compreensível que seja mais difícil, né, dentro da estrutura que é do judiciário, essa adaptação. A gente já tinha alguns casos aí conhecidos, né, especialmente no grande de recuperação judicial, mas agora a gente já vê pequenos casos sendo tratados através desses cadastramentos. Tá? A gente e aí a gente percebe, tanto no privado quanto no judicial, esses segmentos que estão buscando mais essas soluções. Então, se vê assim, um bom movimento na área imobiliária, o pessoal tendo que rever as questões dos contratos de aluguel, sejam aluguéis comerciais ou aluguéis de imóveis particulares. As faculdades e escolas também impactadas, porque elas mudam a forma delas de prestar serviço e há um questionamento dos pais com relação a isso. E existem diferentes graus de adaptação. Aí eu não tenho mais filho pequeno, mas até da experiência de troca assim, com as minhas amigas, que eu vejo que é mais difícil para o meu filho estar se preparando para a faculdade. Ele já tem mais foco, ele já tem uma estrutura de estudo, ele sente falta dos amigos da escola, mas ele se adaptou razoavelmente bem, tirando os amigos, né, a farra do lanche e tudo. Ele se adaptou a esse ambiente. Agora, uma criança menor é outro tempo, outra forma de se adaptar, né? Ele perde muito daquele aspecto de interação com as outras crianças. E isso acaba sendo questionado por vários pais em várias escolas, em várias faculdades. E aí o que a gente se pergunta, né? Eu me pergunto aí como sociedade leva esse questionamento para as pessoas quando eu vou falar sobre mediação online. Será que o melhor caminho é você entrar com processo contra a escola, contra a faculdade? A gente, na verdade, já vê alguns casos, né? Mas será que isso vai resolver a questão? Imagina os pais todos de uma escola entrando com um processo, o juiz tendo que decidir se para a criança menor o desconto é tal, para a criança maior o desconto é outro. Os pais também vivenciando situações diferentes, né? Então tem gente que perdeu o emprego, tem gente que teve outras situações aí, as empresas não estão rendendo como rendiam. Então são tantos aspectos que podem ser melhor tratados com uma construção conjunta, porque o pai, dentro de um ambiente de você, a gente já está vendo, né? O juiz tendo, imagina, sentar lá e falar, isso aqui é 20%, aquele é 30%, com o tempo você acaba até criando alguns padrões, né? Mas será que isso é positivo para a escola? Porque o pai quer ver a escola se perpetuando, eu imagino, né? Eu tenho o maior carinho pela escola que meu filho está desde pequenininho. Então, isso pode significar a escola não ficar de pé, dependendo da estrutura dela, se não tiver uma construção daquelas partes em conjunto, colaborativa, em forma de cooperação, diálogo, e tentando entender, dentro do possível, todos os lados, né? Todas as perspectivas, a perspectiva do dono da escola, a perspectiva dos professores, que têm seus salários diminuídos, mas também tem família, né? A perspectiva dos pais, até as crianças, eventualmente, né? Não tão crianças, o meu, chamamos de criança, tem 17 anos, mas de alguma forma até envolvidos e podendo ajudar, eu acho que a gente pode ter uma oportunidade incrível de construir algo diferente e as pessoas testarem algo diferente e o impacto que isso tem, né? Não só das pessoas aprenderem a se relacionar e se comunicar e ter alternativas mais adequadas para resolver suas questões e que possibilitem esses negócios se perpetuarem. Outro ambiente que a gente vê bastante discussão é a questão de shoppings e lojas, shoppings fechados, as lojas fechadas, mas assim o shopping tem um custo fixo, como é que isso fica, né? Também será que não podem
conversar e construir uma solução, pessoas que pegaram financiamentos, ou condomínios, né? As pessoas nos condomínios, algumas, infelizmente, também aí com a situação financeira modificada. Então, são vários núcleos, segmentos que podem funcionar, eu entendo, bem melhor se buscar uma solução consensual. E eu entendo que as pessoas estão percebendo isso na prática, porque eu vejo vários escritórios que antigamente tinham resistência, vamos dizer, a esse tipo de método, né, escritório de advocacia, já criando áreas de advogados para trabalhar de uma forma mais colaborativa, colocando o fluxo de como é que funciona uma mediação dentro dos sites. Nós vemos a Ordem dos Advogados de vários estados emitindo notas, impulsionando as pessoas, os advogados, a oferecerem esses métodos para os seus clientes. Então, eu não tenho como acompanhar o Brasil inteiro, talvez alguém traga alguma notícia aqui boa, diferente para mim, né? Mas, enfim, com certeza eu li do Rio, de São Paulo, as notas das ordens do advogado desses estados foram muito legais, assim, muito, para quem eu acho até interessante ler, porque estão bem construídos, no sentido de como que o advogado, nesse momento, ele contribui para a sociedade se ele incentivar a utilização de métodos alternativos ao judiciário e de construção de consenso. Então, o próprio judiciário trazendo alguma regulamentação maior para isso, né? A gente já tem lei que possibilita usar as plataformas, plataforma quando eu falo no sentido mais amplo, né? Seja uma plataforma Zoom, uma plataforma Webby, uma plataforma customizada para o ambiente de mediação, mas trazendo regulações mais específicas, né? Pode usar plataformas online para conciliação, para conciliação nos juizados especiais. Então, são várias... trazendo aqui para vocês, né, que deram aí a oportunidade de falar de uma forma mais informal, mas trazendo tudo que eu estou percebendo no mercado de demanda, tá? Ao mesmo tempo da gente, então, precisar se adequar a esse espaço, sabendo fazer o mix de ferramentas e escolha das plataformas melhor para cada situação. Eu acho que isso é o que eu poderia trazer aqui de novidades, assim, falando do momento, né? Esse momento, de uma certa forma, positivo, porque as partes se conscientizam mais de que elas ganham mais se elas buscarem construir soluções colaborativas. Instituições que legitimam bastante esse funcionamento, vamos dizer, alternativo ao judiciário, impulsionando, né? Então, a gente vê o judiciário movimentando as plataformas que eles têm cadastradas, várias ordens dos advogados lançando notas, e os profissionais também se adaptando e cada vez mais trocando dentro desses formatos, desses congressos e cursos que vêm surgindo para atuar melhor dentro desse ambiente. Aí eu fico aberta aí para depois, enfim, vocês ficarem à vontade para trazer perguntas e a gente falar sobre o assunto. Acho que eu estou no meu tempo, né? À vontade de falar aqui a noite inteira. Obrigada, gente, pela oportunidade aí. Obrigada a você, André. Eu já tenho várias perguntas, mas a gente combinou que quem fará as perguntas serão as minhas super parceiras, Renata e Mari. E aí depois, se sobrar tempo, imagina, senão a gente faz uma outra rodada, outro dia, a gente faz pergunta também. Então, Bruno, vou passar a palavra para você. Muito, muito, muito obrigada por estar aqui também. Eu brinco que o Bruno é um empreendedor, né, tecnológico, então adoro esse lado. E ele é doutor também, ele é um empreendedor acadêmico. Essa que é a frase que eu uso e é uma inspiração.
Ele é doutor e mestre em Direito pelo UERJ, sócio de um escritório de advocacia chamado Lima Feilson Advogados. Ele é CEO do Sem Processo, então ele tem uma Lawtech. É fundador e membro do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Lawtech e Legal Tech, a B2L. Ele também é CEO da Future Law, que é parceira aqui das práticas colaborativas do IBPC, que também ele vai falar sobre isso, mas é um espaço focado em atualizar o advogado, né, sobre o que existe e o que está acontecendo na digitalização de processos e de formas de trabalho para esse novo momento da advocacia. Ele também é chairman da Dados Legais, que é uma Lawtech especializada em LGPD, em conformidade disso, e da Lawgile. E ele é professor universitário, palestrante, autor de diversos livros. Eu tenho 2 que eu adoro, mas ele tem outros que eu também quero a bibliografia, e artigos especializados nessa temática, que é Direito, Inovação e Novas Tecnologias. Então, estamos super ansiosos para ouvir, a palavra é toda sua, Bruno. Cara, muito obrigado, Célia, cara, é um prazer estar aqui. A ignorância plena minha, né? Assim, eu desconhecia as práticas colaborativas até o dia que eu fiz uma palestra com a Olivia e, cara, me encantei profundamente. E, cara, é um negócio, é engraçado, é como às vezes o direito a gente desconhece. E olha que já com Sem Processo, criado e tal, eu desconhecia, cara, gostei pra caramba, o livro deu uma super palestra, virei super fã. A Célia, cara, amiga máxima aí, né, cara? A gente se fala direto, então, cara, muito legal. E hoje estou conhecendo as outras integrantes, os outros integrantes, então é super bacana. Estou me sentindo muito em casa aqui, literalmente. Estou em casa mesmo. Como... E, cara, e a Andrea também, sou fã muito da Andrea, cara. A gente, cara, fez vários cursos juntos, cara. A Andrea, putz, liderança aí no tema aí de mediação. Então, cara, é muito legal. Como, cara, o tempo é curto, eu também vou fazer uma explanação muito rápida. Eu gostei muito dos temas que a Andrea abordou, tem o mesmo feeling nesse sentido, então acho que a sensação é a mesma. Então eu vou tentar fazer uma fala muito mais complementar, então muitas das coisas, volto a dizer que ela falou, eu concordo muito. É interessante, né? A Célia falou um pouco da dados legais, e por coincidência do destino, hoje a gente não teve aí a aprovação da medida provisória da LGPD, então a LGPD entrando em vigor, a gente está estudando, eu vou ter uma live daqui a pouco para falar disso, e pegou todo mundo de surpresa, a gente está vendo se vai para a sanção presidencial, mas fato se vai entrar hoje, amanhã ou na sanção, é fato que a LGPD, muita gente está denominando como o novo Código de Defesa do Consumidor, né? Então, infelizmente, uma coisa que é muito importante, que é a proteção de dados, pode redundar em mais litigiosidade no Brasil, porque a gente tem essa cultura. Então, fazendo coro aí o que a André falou, a gente é um fato que eu sempre falo, mas eu gosto de repetir, ainda mais aqui no Instituto de Práticas Colaborativas, é um lugar que é muito bom para falar esse tipo de coisa, porque eu tenho certeza que todo mundo vai me entender. É difícil falar isso, às vezes, no TJ, com uma plateia de advogados de contencioso e tal, mas mesmo essa galera eu acho que está cada vez mais entendendo que não é por aí. Mas fato é que o Brasil, ano passado, a gente gastou 2% do PIB, a gente é o maior gasto mundial proporcional do PIB com o judiciário, a gente tem 80 milhões de processos judiciais, e eu, desde o início dessa pandemia, da quarentena, venho falando isso desde março, que as pessoas não estão notando. Se falou muito da crise dos hospitais, né? E infelizmente dessa crise sanitária. Eu fico feliz que eu não sou da área médica, então eu não tenho capacidade de falar um tema super sensível, mas no âmbito do judiciário, eu tenho a plena convicção de que a gente está em risco de um colapso muito grande. A gente já estava em risco do colapso do sistema judicial brasileiro e, em decorrência dessa pandemia, mais ainda, porque a litigiosidade, a tendência foi muito maior. Então, você vê, por exemplo, negociação imobiliária, a Andrea abordou muito bem a questão da educação, que a gente acompanhou, mas você vê potencialmente todos os contratos de educação do Brasil sendo judicializados, potencialmente todos os contratos imobiliários. Então, assim, o Brasil, que já era um país com 80 milhões de processos, eu particularmente estou muito curioso para ver os números do CNJ, porque a gente vai ter uma queda de PIB, um aumento de número de processos, com certeza um aumento de custo Então, assim, a gente vai chegar ao quê? Daqui a pouco 5% do PIB, a gente vai estar trabalhando para pagar um sistema judicial que, infelizmente, não é a melhor prestação de serviços jurisdicionais, e não porque a gente não tem, porque a gente tem muitas pessoas brilhantes, juízes, juízas, servidores, mas, cara, não comporta. Então, e isso está muito no drive da cultura dos advogados. Então, por isso que eu acho que o papel do Instituto ele é muito louvável, de todo mundo que defende formas alternativas por conta disso. Então, a gente, infelizmente, a gente tem um sistema de ensino jurídico, né? O Brasil é o país que tem o maior número de faculdades de direito,
A gente tem mais de 1.500 faculdades. Se você somar todas as faculdades do mundo, não dão o número de faculdades que a gente tem no Brasil, e a gente produz litigantes. O bonito no Brasil é ser advogado de foro, o bonito é proporação. A menina e o menino saem da faculdade de Direito, a primeira coisa é ele quer usar o OAB dele. Então, assim, cara, quem tem um caso aqui para eu propor uma ação? Ele não cogita que ser advogada ou ser advogado é poder resolver o conflito de outra maneira, é resolver a questão. Então, às vezes, eu lembro quando a gente criou o Sem Processo em 2016, as pessoas falavam, sem processo, sem dinheiro, o que você quer fazer? E a nossa plataforma sempre foi exclusiva para advogados. E as pessoas demoraram um ciclo muito longo para entender que, para o advogado, a melhor coisa é resolver o conflito de maneira mais célere. Ele tem os honorários, ele tem a resolução do conflito, então ele não é se ensinou de maneira errada para as pessoas que ser advogado ou ser advogada é você litigar, muito pelo contrário. Você resolve o problema do cliente. Eu brinco, né, aquela série Suits, né, que eu acho que ainda não tá mais tão famosa, mas o Harvey Specter, cara, cada episódio ele tem um caso novo, porque ele encerra no mesmo episódio. Cara, se fosse no Brasil, ele ia propor uma ação e ele ia ter que ficar a série inteira tocando o mesmo processo, porque não dá, né? Você tem que ficar juntando as petições, então o bonito é, cara, cada episódio, todo dia você tem um cliente novo, você resolver, você é bem remunerado por isso. Então, assim, mas não é a cultura. Então, as pessoas não tentam resolver isso. A gente, qualquer coisa, leva para a justiça. É muito comum, assim. Eu vejo isso na minha prática na advocacia do escritório. Eu tive hoje uma call com um determinado cliente. Minha primeira pergunta foi, cara, tentou uma notificação extrajudicial? Tentou instaurar um processo de mediação? Eu achei muito legal o que a Andréa falou. Eu concordo, os escritórios estão mudando, porque não tem nem área. O cara não sabe nem negociar. Então, assim, ele não puxa nem para isso, porque nem sabe nem que é possível, nem como fazer. Ele não sabe o que é passar a mão no telefone e tentar uma negociação ou tentar instaurar um processo de mediação. Então, essas pessoas não sabem como fazer isso, não sabem diálogo, porque elas não aprenderam. Quem teve aula de negociação na faculdade? Mas todo mundo teve aula de prática 1, processo 2. Então, você aprende o que você faz o que você aprendeu. Mas o ponto, falei toda a parte crítica, né, da coisa, mas o que é o ponto vantajoso? Eu concordo muito com a Andréa. A gente, no Sem Processo, a gente observou uma mudança cultural. Eu tenho falado isso, e a gente viu isso na B2L, a Célia falou, a gente criou a B2L lá atrás, hoje a gente tem o diretor executivo, que é o Daniel Marques, a Andréa está lá no Conselho Fiscal conosco, e, pô, uma instituição que está super forte, super independente. Cara, teve um dia lá que o evento deu 10 mil pessoas online no mesmo momento. Cara, é impressionante como o Drive, como virou uma chavinha na cabeça das pessoas. O que a gente vem batalhando aí desde 2016, falando, cara, vai vir tecnologia, a gente tem que mudar, a gente tem que resolver de forma alternativa, e as pessoas não entendiam. Só que no momento que você está em casa, todo mundo faz call, e aí a gente está aqui no Zoom, assim, certamente no mundo pré-corona a gente estaria fazendo evento, com certeza teria os seus benefícios, a gente estar todo mundo junto, ter o café ali para a gente poder conversar depois, mas a verdade é que todo mundo foi jogado para o mundo digital e não existe opção. Você não querer viver o mundo digital não é uma opção. Então, a gente teve essa curva do que a gente chama da advocacia 4.0 muito acelerada, as pessoas chegando. E com isso, também um ambiente de muito experimentalismo no mundo jurídico. Advogado ou advogado padrão, ele não é experimental, ele não tenta nada novo. Você fala prática colaborativa, cara, eu não sei o que é isso, não vou testar, nunca fiz isso na minha vida. Eu exerço advocacia há 30 anos, nunca resolvi de forma colaborativa. Que história é essa de vir colaborativa? Então, o advogado, a gente segue padrão. Ensinaram para a gente que a gente tem que seguir a jurisprudência, a gente segue. Ensinaram que a gente tem que botar terno e gravata, a gente coloca. Ensinaram... Então, assim, a gente cai numa máquina, né? E é engraçado porque a menina ou o menino, quando ele entra na faculdade de Direito, ele entra super... A maioria das pessoas, cara, gosta de história, geografia, tem um senso social, quer mudar o mundo, e meio que a faculdade de Direito é meio que uma fábrica, uma máquina de moer carne, né? Então você entra sonhador ali, o cabelo mais desgrenhado, você sai ali de chapinha, de cabelo super arrumado, então assim, você padroniza e o padrão é esse sistema, mas o que eu vejo é isso, a gente estava falando até no início da live aqui, de pijama e tal, cara, a gente está trabalhando nas nossas casas, então isso gera uma outra forma de reagir, do ponto de vista de como a gente se comporta, de como a gente reage. Cara, você está no meio da call, cara, vai ter o cachorro latindo, a criança chorando. Esse é o mundo que a gente está vendo. Não tem mais máscaras, né? Então, acho que a gente está num mundo muito mais horizontalizado, muito mais integral, as pessoas estão mais integrais e muito mais experimentais. E no Sem Processo que a gente viu é muito mais dispostas ao acordo. Muitas vezes, a gente trabalha para as duas partes, né? Tanto para o advogado que procura a empresa, e aí tem muitas vezes resistência da empresa, e a gente também trabalha muito para as empresas que procuram os advogados. E por incrível que pareça, também tinha muita resistência. Tinha muito advogado que não se dispunha a aceitar um convite.
E aí a gente tem um time, a gente faz isso de maneira automatizada, e quando a gente chega num ponto que o e-mail, o WhatsApp não funciona, a gente bota alguém do time de relacionamento jurídico, que a gente chama, para ligar e falar, doutora, doutor, entra e vê a proposta. Se você não quiser, você não é obrigado, mas o que custa? Porque tem gente que tem resistência de olhar. Eu não consigo entender isso. Alguém fala assim, cara, eu tenho uma proposta para você vai perder 2 segundos, olha, vai que é uma coisa boa. Então, assim, como é que você já está negando de cara? E o que a gente viu desde o início da pandemia foi o que a gente chama de conversão muito maior. E aí, para todas as faixas etárias no Brasil inteiro, todo mundo muito experimental, todo mundo disposto. Era comum também ter resposta, eu não negocio em plataforma digital. Por que? Não sei. Você usa o WhatsApp? Uso. Mas por que você... Não sei. O advogado, ele diz não sem saber por quê, né, cara? É ilegal, é ilícito, é inconstitucional, a gente vai achar. Constituição, pô, gigante, que nem a nossa, sempre vai ter argumento para dizer que é inconstitucional. E eu tenho sentido isso, então eu estou muito animado. Assim, é engraçado, né? Porque mesmo no âmbito do judicial a gente tem visto isso. Então tem críticas lá, o advogado na esteira fazendo a sustentação oral, a advogada no carro. Então acho que, mas embora exista fricção, então gente exigindo dress code, que para mim é uma coisa completamente surreal, né? Porque assim, eu estou dentro de casa, eu tenho que botar um terno e gravata para sustentar e depois eu tiro, assim, eu tô quase, quase meu empreendimento, a Célia falou que eu faço muita coisa, eu tô quase lançando uma grife de roupa que só vai vender da parte para cima, porque assim, quem é que vai comprar daqui a pouco terno, porque a calça vai ficar nova, porque você não vai vestir, você tá de calça de pijama e bota o terno e gravata, então fazer uma roupa rápida que a pessoa tira e coloca, ou talvez um filtro no Zoom ali que coloca só para fingir, porque já era incompatível, né, e aí você vai vendo esses anacronismos da advocacia. Putz, a gente usando uma roupa da década de 40, 50 no calor do Rio. Agora a gente usa no calor do Rio de 40, 50 graus dentro de casa. Então, eu acho que essas fricções causadas, então, assim, é muito trágico que a gente viveu em termos sanitários, econômicos. É um momento muito sensível da humanidade, mas em termos tecnológicos tem uma luz no fim do túnel. Eu acho que isso expôs as pessoas, isso obrigou as coisas sem precisar passar aqui, que a Velhice falou exatamente. Então, eu tenho essa percepção de que a gente está numa jornada tecnológica, as pessoas estão mais dispostas, os números estão muito crescentes, as empresas também estão entendendo, cara, aquela gestão do contencioso de massa, que era uma coisa extremamente desestimulante, já era difícil você gerir seres humanos fazendo atividades repetitivas que não deveriam ser exercidas por advogados, quanto mais nesse momento, das pessoas dentro de casa. Então, eu vejo as empresas repensando, automatizando, buscando acordo. Então, eu sou muito otimista. Assim, eu acho que a gente está num período muito tenso, mas essa tensão e esse desafio que a gente está vivendo está trazendo novas oportunidades. Então, na história da humanidade, você vê isso com muita frequência, né? As crises, elas geram muitos avanços, né, em todos os sentidos, sociais, tecnológicos, e eu espero que a gente possa sair disso de uma maneira melhor que a gente entrou. Então, cara, basicamente é isso. Também dá espaço aí para as perguntas. O André tem 8 horas aí para sair. Eu acho que tem muitas perguntas aí que podem ser legais e estimular o debate. Antes das perguntas, fala um pouco da Future Law, do propósito, de como surgiu, os cursos que estão lá. Muito bom, Sally, que eu acabo sempre não vendendo as coisas, depois o pessoal reclama da marketing lá, foi lá e não vendeu, então obrigado, Sally. Cara, a Future Law, a gente nasceu... Depois eu vou também ajudar a fazer propaganda que eu amo. Muito bom, por isso que é bom ter amigas e amigos, tá vendo, pessoal? Cara, o que acontece é o seguinte, a Future Law, e a André é professora da casa desde o início, dos primeiros cursos, desde o nosso MVP, desde o protótipo, a Célia também sempre com a gente, cara, todos os apoios que a gente fez. Cara, a Future Law nasceu com esse intuito, de preparar os profissionais do direito para essa realidade exponencial. Eu notei isso desde o início que a gente criou a B2L, sem processo. Eu tive, por exemplo, no CNJ, discutindo a legislação de dados abertos, falei pra caramba, no final os ministros falaram, pô, Bruno, muito legal, mas você tem um glossário? Porque eu não entendi metade das palavras que você falou. Então, a Future Law, para quem é um pouco mais antigo, lembra daquela SOS Computadores? Lembra que quando surgiu em computador, você fala assim, cara, o cara é bom da informática, vou fazer um curso... É um negócio tão louco, né? Imagina hoje a gente fazer um curso de informática, né? Alguém aprender a usar o Word, mas a gente passou por isso. Então, a Future Law é um pouco o SOS da informática, do direito da inovação. Porque é isso, então a gente tem curso de design e tem muita coisa nova. Cara, tem Visual Law, que é uma coisa que eu nem falei, mas eu acho incrível, que é você usar design nos documentos. Então, por que nós, advogados, a gente tem que ficar preso ao Arial preto na folha branca? Cara, a gente está num mundo super de possibilidades, então você vê, cara, petições saindo, acordos saindo, tudo com muita cor, então eu acho muito legal. E tem muita coisa, cara, tem plataforma de acordo, tem automação, tem LGPD, tem fintech. Então, a ideia da Future Law é a gente preparar. A gente vai ter um curso agora de cannabis,
Então você vê, cara, um tema super moderno, um mercado gigantesco, uma regulação que está sendo alterada, mudanças na Anvisa, a gente vai ter um curso de Cannabis Law. Então, tudo que é tema relacionado à inovação, a gente está aberto cara, temos muitos alunos e fica o convite a conhecer a nossa plataforma. E a gente tem cursos Law Agile, a gente está ensinando metodologia ágil para advogados. A metodologia ágil ela nasceu no mundo lá, a Andréia me ajudou aqui, no mundo da informática, lá no ano de 2001. Então, assim, todas as empresas de tecnologia hoje usam metodologia ágil. Cara, o que tem de escritório e departamento querendo utilizar agora, porque é muito mais eficiente. Então, a Future Law, a ideia é essa, é preparar os profissionais do direito para essa realidade exponencial. E a gente tinha muito curso físico, e desde o início da pandemia a gente já vinha num processo de digitalização. E é muito legal, porque a gente tem alunos do Japão, de Porto Alegre, de Natal, então a gente consegue preparar e dialogar com gente no mundo inteiro. Isso é a coisa mais legal que eu acho, cara. A gente no Sem Processo, a gente contratou uma pessoa de Canoas, no Rio Grande do Sul, contratou gente na Bahia. Eu acho isso muito maneiro, cara. Tipo assim, os nossos calls, vários sotaques, todas as visões de mundo. Cara, pode trabalhar até do Japão. O problema do Japão é que você vai ter que trabalhar de noite, porque o fuso horário é muito diferente. Mas tirando isso, eu acho muito legal isso, você poder trabalhar, todo mundo ser nômade digital. Então, a gente perde um pouco do mundo físico, mas eu acho que isso é uma das vantagens aí desse mundo moderno. Tem muita coisa para falar, né? Mas como o tempo é curto, vou passar para a Rê, depois para a Mari, que tem perguntas. Se der tempo, a gente abre, mas podem colocar no chat também, que a gente encaminha. E agradeço muito, eu sou muito fã dos dois, e muito, muito, muito obrigada por estarem aqui conosco. Obrigada, Célia. Bruno, Andréia, prazer conhecer vocês agora pessoalmente no mundo virtual, né? E, Bruno, quero te dizer uma coisa, talvez o Japão não seja ruim, porque a pessoa pode trabalhar de dia lá, que vai ser à noite aqui, e a sua empresa é realmente 24 horas para quem está no Brasil. Olha que coisa, realmente um marketing bom, né? Eu ouvi o que vocês disseram atentamente, eu queria dar uma notícia bacana. Hoje eu tive na Universidade de Santos e eu acho que eles são um ponto fora da curva, porque eu fiquei impressionada com a capacidade daqueles alunos e daquela universidade de pensar um evento dentro da Semana Jurídica falando da cultura da paz na advocacia, especificamente no direito de família, mas eu acho que não é a grande maioria, mas ainda há esperança no mundo para a gente mudar as coisas e fazer melhor, né? Eu queria, a minha pergunta, ela é a seguinte: a gente, nesse momento do ambiente virtual, a gente começou a ter que aprender coisas que a gente não sabia. Então, de um lado, isso acabou trazendo para a nossa realidade a necessidade da multidisciplinariedade, né? Você perceber que tem coisas que você não sabe fazer e que você precisa de alguém que sabe daquilo para fazer. Então, ajuda na questão da mediação, ajuda nesses ambientes de solução adequada de conflitos, porque a gente trabalha de forma mais multidisciplinar, né? E percebi também que colocou as pessoas normalmente em situação de vulnerabilidade, porque na medida em que você tem que fazer uma coisa em que você não está acostumado, usar uma plataforma, conversar por um outro meio, e vejo isso no judiciário, né, nas sessões de julgamento. Então você tem os desembargadores em situações vulneráveis e se comportando de forma até mais humana, né? A minha pergunta é a seguinte: nesse ambiente virtual de mediação ou de negociação, como no caso do Sem Processo, por exemplo, essa situação das pessoas estarem num momento de mais vulnerabilidade, vocês acham que ajuda ou atrapalha nesse momento da construção do consenso? As pessoas ficam mais abertas ou tendem a ter uma postura mais resistente em relação à composição, à mediação? Da experiência de vocês, o que vocês viram, como é que vocês pensam essa questão da vulnerabilidade desse momento, como é que isso impacta nas pessoas nessas plataformas, nesses ambientes? Não sei se a Andréia fala primeiro ou eu, que vocês é que mandam. Pode ir, que você já está no verdinho aqui. Então, beleza. Cara, muito legal, Renata, muito legal a questão. Adorei a ideia do Japão também. A gente só tem algumas calls ao longo do dia para manter o mínimo do alinhamento. Então, assim, a pessoa talvez vai acordar ali. Eu tenho uma cliente que ela é de Singapura, e aí eu fiz a call com ela ontem, foi 1 da manhã,
aí eu dormi, na hora que eu acordei, eu já fiz a outra call com ela, eu já tinha dormido, ela ficou o dia inteiro, sei lá. Mas é um mundo mais complicado, mas acho legal, achei legal. Cara, essa questão é um negócio que é muito intrigante, assim. Quando eu criei esse processo lá, eu ouvi de muita gente assim, cara, esquece isso que as pessoas não vão negociar para uma plataforma, porque negociação é olho no olho, você tem que sentar do outro lado da mesa, que aí você vê também, que é engraçado, né? Porque a gente acha também que a resistência é só das pessoas mais conservadoras, mas eu estou falando de pessoas que, cara, sempre já buscavam meios alternativos, como diz a palavra, alternativos ao que é o status quo. E mesmo as pessoas dos alternativos... Então, assim, existe o preconceito do meio alternativo, da galera do contencioso, e existe a galera do alternativo que tem preconceito com a tecnologia. Então, tem camadas ali de resistência, né? E eu falava, cara, vamos testar. E é incrível. E aí, outra pergunta, o pessoal falava, não, pô, negociações de valores muito altos, ninguém nunca vai negociar isso num chat. A pessoa quer sentar. Cara, a gente fez acordo de milhões, a gente fez acordo com o advogado do Brasil inteiro. Eu, particularmente, acho que a tecnologia... É engraçado, tá? Isso é engraçado. Eu sempre fui muito favorável à tecnologia, mas vivendo nesse mundo também, eu valorizo cada vez mais os encontros humanos, né? Eu acho que a gente é social, na minha opinião, a gente não consegue transferir a vida inteira para esse ambiente virtual. A gente consegue isso provisoriamente, mas você vê que falta alguma coisa. Então, assim, tem a questão da fadiga do Zoom, que tem se falado muito, que é você ficar 2D. Então, você falou, Renata, imagino, nesse mundo acadêmico, quem tem dado aula vê como é desafiador você dar aula online, você não tem o feeling ali das pessoas, isso se exige muito mais do interlocutor. Então, acho que tem isso. Por outro lado, é o que eu volto a dizer, assim, a gente faz muito acordo. E aí, engraçado que a gente não atua na área de família. Eu sempre pensei que essa é uma área onde é muito sensível, né? Porque tem muito aspecto humano, né? Talvez é o direito, um dos direitos mais humanos, acho que o de família, e o penal é onde está o ser humano ali na essência, né? Quando você está falando de direito, principalmente direito civil, trabalhista, por mais que seja um direito importante, que você tem ali a vida de um empregado, tem um valor a receber, mas você tem um advogado, e muitas vezes aquilo ali redunda, é muito mais fácil arbitrar financeiramente. Mas a gente vê funcionando muito bem. A nossa plataforma, ela é assíncrona, então a gente também criou, a gente foi entendendo como o produto, isso é engraçado, como o produto ia facilitar. Então, quer ver uma coisa que a gente entendeu? Por exemplo, como às vezes o advogado ele responde 10 da noite, a pessoa da empresa ela só chega de manhã para trabalhar, então ficava um gap de resposta. O que a gente começou a ver? O advogado muito ansioso, a advogada muito ansiosa, e ficava mandando mensagem por e-mail. Aí a gente criou o Rivotril da plataforma. Então, a cada 5 minutos mandar uma mensagem, doutor, a pessoa já está analisando, acalma, dá 24 horas. Então, no final você vê, e isso, como a gente lida muito com dados, a gente sempre se baseia muito no feedback da experiência do usuário. Então, a gente foi construindo, a gente foi descobrindo qual palavra que a gente tinha que colocar para o e-mail do advogado abrir. Então, hoje eu particularmente acho que a plataforma ela ajuda muitas vezes, porque também o sentimento, você bota ali numa sala, às vezes tem muita emoção e a emoção dificulta o acordo. Então, eu acho que também essa possibilidade, eu acho que ela torna talvez as pessoas mais frias, eu acho que esse uso da tecnologia, mas essa frieza talvez facilite aos encontros de acordo, porque e eu vejo isso muito, cara, é muito comum, né? Principalmente, eu imagino que vocês muito que atuam muito na área de família, vocês veem muito isso. Muitas vezes a pessoa ela tá brigando porque o desejo é da briga, né? Não é o que está em jogo ali, é um sentimento de rancor, de coisas acontecendo. Então, as plataformas elas tiram um pouco da emoção e, na minha opinião, muitas vezes elas até facilitam que o acordo chegue. Então, ela acaba ajudando nesse momento de a própria plataforma ela funciona como um instrumento de mediação e de objetividade. Então, até estava vendo algumas aulas de economia comportamental e é engraçado, porque eu não tinha essa visão do ponto de vista de economia comportamental, mas ele fala muito isso. Quando você tem pessoas desassociadas, talvez. A Lisandra perguntou da perspectiva do acordo sustentar, cara, nas empresas, sim. Eu não sei, eu volto a dizer, eu acho que em áreas mais sensíveis, por exemplo, talvez a pessoa facilite ali, discuta uma guarda e depois isso... Mas, cara, nas empresas, está feito o acordo, está selado, porque muitas vezes é isso, a gente está em ações trabalhistas, cíveis, então é questão de dinheiro, é arbitrar quanto que um vai pagar, o outro vai perder, geralmente é mais isso. Muito embora, por exemplo, a gente atua muito na área da saúde, por exemplo, na área da saúde eu vejo muito isso. É muito comum você ter um advogado ou uma advogada que atua por um parente, e aí você sente como a emoção ali é muito forte, porque às vezes as pessoas falam, cara, pô, o plano de saúde negou, a pessoa não... Então, assim, você vê que
engraçado, né? Eu, por exemplo, eu prefiro muito mais ter um advogado ou uma advogada me representando quando é interesse meu, porque eu não me sinto... Então, acho que a falta de emoção, às vezes, talvez chegue no acordo, assim, pode parecer duro, mas eu acho que trazer para uma objetividade talvez facilite o acordo. Na área imobiliária, a gente vê muito isso, assim, eu acho que também é uma área que envolve muitas vezes o sonho da vida, da casa própria, mas a gente nunca teve problema de desacordo, de acordo, não. Fechou, homologou, e as pessoas seguem. Às vezes, muito raramente, tem algum problema na empresa, ela dá um problema de pagamento, mas é muito raro, mas nunca por, cara, eu quero refazer o acordo, isso nunca aconteceu. Falei demais, desculpem. Mas eu acho que sim, as pessoas estão mais sensíveis a aceitar, a tentar, né? Pelo menos tentar. Isso já está sendo bem bacana, porque quando alguém entra, né, as pessoas têm essas resistências aí que a gente comentou, mas como agora também não tem tantas alternativas a não ser entrar no vídeo, elas acabam experimentando, porque antes a gente tinha até dificuldade de experimentação, né? E com a experimentação, a gente tem visto muitas soluções positivas. Tanto a gente se adaptando, quanto o outro lado se adaptando e gostando, e já passando para outro. Então, eu estou, assim, dando essa pergunta, eu acho que sim, as pessoas estão mais sensibilizadas a utilizar, né? E a flexibilizar também, né? O único setor que eu ainda estou vendo bastante resistência, que eu pelo menos ainda não consegui avançar muito, foi o plano de saúde, que eu acho que está passando por um momento mais complicado. Muita gente pedindo mediação nessa área, com plano, para resolver questões desse momento, e aí não conseguindo avançar no sentido de utilizar a mediação como formato, né, em online. Mas a outra área que a gente tem conseguido também bastante coisa é a área de agência de viagem, né? Muita gente que tinha marcado viagem, todo aquele sonho, expectativa em alguns casos, de fazer uma viagem, né? Aquela viagem de férias, ou com a grana que junta para estar a família toda. E, nesse caso, a gente também tem conseguido construir algumas coisas interessantes. Mas sempre nesse sentido, a pessoa está com um pouquinho de resistência, eu falo para experimentar, e aí experimenta e a coisa vai. E nas mais complexas também, lá no CBMA tinha mediação que já estava em andamento de questões, enfim, que as pessoas entendiam que precisava ser presencial, e aí, vindo a pandemia, a coisa estava andando tão bem que decidiram também continuar fazendo online, e, enfim, algumas aí a gente já conseguiu botar um bom final. Rê, você quer fazer outra pergunta ou passa para a Mari? Obrigada, Liliana. Vou passar para a Mari, porque a Andrea tem o horário apertado, então legal a Mari poder fazer a pergunta que ela tem vontade também. Pode ficar até mais uns 5 minutos, depois que a Andrea sair? Tá, ok. Oi, gente, boa noite, espero que todo mundo esteja bem. Obrigada, André e Bruno, por essa exposição maravilhosa de vocês. Cabeça aqui borbulhando também. Pena que a gente tem tão pouquinho tempo. Só assim, um comentário sobre o trabalho do Bruno, do Sem Processo, e o pouquíssimo que eu conheço, ainda estou engatinhando um pouquinho, mas imagino eu, Bruno, que ajuda também o seu programa e a forma como o acordo online é trabalhado, ajuda também a configurar as expectativas das pessoas, né? Já que a gente está nesse boom de processo judiciário, como você bem colocou, um colapso, enfim, e ao mesmo tempo a gente vê o trabalho de padronização da jurisprudência, os próprios tribunais utilizando cada vez mais a tecnologia para colocar à disposição dos advogados o entendimento do tribunal acerca de determinado tema, como esses programas também ajudam nesse trabalho cultural, né? Da pessoa, enfim, esperar menos do judiciário, um acolhimento de algo tão subjetivo como a gente fala, e tratar a questão como ela tem que ser tratada pelo juiz com parcialidade, por um programa tecnológico a fim de agilizar toda a questão. Enfim, parabéns por todo o seu empenho e seu trabalho. A minha dúvida é um pouquinho mais para a Andrea, eu acho, que na verdade, os dois, né, falaram de preparação do ambiente, em experimentação, enfim, como o mercado está. E, Andréia, se você tiver um tempinho ainda para falar, como vocês estão lidando com a mediação online quando as
partes estão dentro do mesmo ambiente físico. Porque quando a gente fala de trabalho, ou mediação, ou própria audiência de conciliação, ou, enfim, uma audiência litigiosa, e colocar o terno e ir para o local que vai ser trabalhado aquilo, querendo ou não, a minha percepção é que a gente, como pessoa, vai se preparando para aquele momento. Entrar um pouquinho antes da webinar, a gente está se preparando para aquela fala, enfim. E quando tem todo um trabalho da mediação, de 1 hora e meia, não importa o tempo, tem esse ambiente todo formalizado e quando desliga, fica offline, as pessoas estão ali juntas, uma do lado da outra, enfim. Como é que você vê isso? Olha, eu ainda não tive essa experiência de fazer uma mediação que as pessoas do outro lado estivessem as duas no mesmo lugar, né? Mas o que acontece nesse ambiente de adaptação? Também a gente, nessa fase de preparação, a gente tem que lidar com toda essa nova dinâmica, né? Então, assim, a gente tem falado muito sobre a utilização ou lidar com vários canais, né? Às vezes eu estou aqui fazendo uma mediação, uma das partes está me mandando no WhatsApp para falar alguma coisa que ela quer que seja, que ela não quer falar em reunião, que é só eu saiba, né? Pergunta não sei o que, fala não sei o que, você acha não sei o que, aí eu tenho que ficar aqui, tenho que ficar aqui. A minha cabeça tem que rapidamente, além de ler, pensar se eu devo colocar para o outro lado que eu recebi por WhatsApp. Então, realmente, até essa questão aí que o Bruno falou de fadiga mental, né? Você cuidar, assim, primeiro do tempo que vai ser utilizado para essa reunião. E se você sabe que aquelas pessoas vão estar no mesmo ambiente previamente, você também buscar ferramenta para ajudá-las, né? Eu já fiz, não no ambiente online, mas já fiz no ambiente offline uma mediação de família em que os dois ainda estavam morando na mesma casa. E estava aquela discussão de sair, né? Não é minha praia falar, talvez para vocês seja comum, né? Para mim, não, eu geralmente não pego família, mas nesse caso, às vezes acontece de algum empresário que conhece por mediação societária, por outras coisas que a gente acaba atendendo, né? Então, já aconteceu de eu estar com as pessoas morando na mesma casa, e então eu vou criando regrinhas junto com elas. Você sabendo daquela situação, você vai ajudar a criar regras. Então, olha, a gente pretende resolver esse assunto em mediação, nós temos que alcançar isso, isso e isso. Para isso, se vocês optaram durante esse tempo ainda estar na mesma casa, nós vamos ter algumas regras de convivência. Então, assim, eu nunca tive essa situação de estarem os dois no mesmo ambiente na hora da mediação online, mas pode ser uma possibilidade, né? Você já sabendo incluir ali na preparação ou na mediação em si as regras para eles, depois que saírem dali, né? A gente trabalha muito, acho que você, além de você trabalha muito essa primeira confirmação do que eles querem e muito mais perguntas dentro desse ambiente. E aí cabe construir com eles como que eles vão lidar ali depois da mediação, né? Eu construo, às vezes, individualmente com cada um, quando vão ter duas pessoas na mediação. Por exemplo, um caso que a gente teve foi de um senhor que queria ele participar da mediação, resolver o problema dele, e ele não sabia usar a tecnologia, né? Então, ele contou com a filha dele para auxiliá-lo. Então, a gente, antes da mediação, eu com ele, a filha, além de testar tudo, né, para eles se sentirem confortáveis, combinamos também algumas regrinhas, inclusive a regrinha para o outro lado, que eles iam estar participando em conjunto, menos para ela se envolver no procedimento e mais para ela auxiliar com a utilização do computador. Então, eu acho que o importante é perceber, né? A gente tem feito alguns cursos, algumas discussões com relação a essa utilização desse ambiente. Então, dentro das competências do mediador, nós falamos da competência que a gente fala situacional, você conseguir captar o que está acontecendo, o que tem que ser organizado naquela dinâmica. Eu até vou aproveitar e sugerir aqui um seriado que eu vi agora, um documentário, que eu acho muito legal, que eu acho que mostra várias dinâmicas interessantes desse novo mundo, que é um chamado Homemade, feito em casa, da Netflix. Durante a pandemia, algumas pessoas gravaram as situações que elas estavam vivenciando em casa, com a câmera do celular mesmo,
e depois um diretor aí de cinema famoso construiu. E um dos casos é um casal que resolve se separar durante a pandemia, mas não dá para sair de casa. E aí fica cada um num quarto e eles ficam se comunicando por WhatsApp. E eles gravam todas as conversas, eles filmam as conversas, até o termo mais adequado, né? Mas eles vão fazendo uma filmagem daquela fala, ela falando com o marido, ela falando com as amigas mal dele, ele falando dela, e o final é incrível, tá, dessa historinha. São várias historinhas, essa é muito legal. Aí mostra um senhor, justamente muitas das situações que a gente está vivenciando na prática, né? Um senhor que quer se comunicar com uma ex-namorada dele, ele está no asilo, a enfermeira também auxiliando ele na comunicação. Então, assim, eu acho que é legal para a gente perceber mesmo esse novo mundo, e nós, como mediadores ou pessoas que trabalham com práticas colaborativas, ficarmos não só atentos, como pensando como que a gente poderia solucionar, porque, na verdade, essas situações elas estão começando a se repetir, né? Eu estou falando aqui com vocês sobre isso, você está vendo, eu vi o documentário, agora eu estou fazendo uma referência com algumas situações que eu tenho até vivenciado já aí, né? No Brasil também. Esse é legal porque mostra vários lugares do mundo. Um é na Espanha, outro é na Itália, outro é na França. É bem interessante. Mas é isso, é você perceber o ambiente e assim, realmente, nesse momento, a gente tem a preparação e vai ter também muito jogo de cintura. Andréia, já são 8h05. Se você tiver, pois aí, super eu agradeço obrigada. a todos, parabéns aí, Bruno, amei também sua explanação. Ó, mais uma coisa, vou virar sócia do Bruno aí, com o negócio desse filtrozinho de terno, o advogado Miguel com certeza usaria, Bruno. Esse filtro eu estou querendo um para mim, para botar umas roupinhas assim. Eu agradeço a todos, eu tinha avisado que eu vou precisar sair, mas quem quiser, meu Instagram, @AndreaMaia, eu respondo direct lá, a gente manter aí a comunicação, aí, manter o contato, tá bom? Super Tchau, obrigada. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Boa Então, noite. antes de abrir para perguntas, eu tenho uma que é muito relacionada a uma conversa que eu estava tendo hoje numa outra comissão de família e tecnologia. Para você ver, Bruno, a área mais humana do direito agora tem uma comissão nacional no Instituto Brasileiro de Direito de Família. E lá a conversa era bem interessante, mas muito ao contrário, né? Nas outras áreas do direito, empresarial, responsabilidade civil, já se falava, acho que desde a primeira vez que eu vi você, o Cristiano ainda era da Localiza. Pois é, ainda era muito incipiente, já se falava de novas demandas de regulatório, né? Vamos ter drones, ou então carro autônomo, e agora a gente tem uma nova questão muito próxima, que é, estamos no meio de uma pandemia, as pessoas se conhecem no Tinder, sei lá, na tecnologia, começam um relacionamento virtual, então as provas estão ali, participam de questões ou de eventos, cada um na sua casa, mas, sei lá, se comunicam e interagem da forma que dá, até um belo dia que resolvem ou se conhecer e morar juntos, já que vão evitar o contágio, né, da Covid. E aí, quando começou o marco temporal dessa união estável? Hoje a gente discute a possibilidade ou não de contrato de namoro, mas assim, a realidade chegou sem perguntar, e quando você pensa na digitalização desses processos, nas consequências do direito digital, inclusive na área de família, começa um universo assim impensado em outros tempos e que a legislação, logicamente, não acompanha. Então, na verdade, eu queria só colocar para reflexão, e aí ouvir de você um pouco, né, sobre esses novos mercados. As próprias práticas colaborativas começaram no direito de família, que é a área que tem muito mais adesão e casos, mas já está evoluindo para outras, empresarial, civil, o próprio direito do trabalho está também pensando em como incluir. E da sua experiência, como a tecnologia hoje mexendo também no direito de família, criando novas possíveis demandas ou conflitos, né, que terão que ser resolvidos, como você vê isso em gênero, assim, essas questões de novas possibilidades nesse novo momento, como demanda mesmo, como mercado jurídico?
Cara, muito legal, sério, até muito legal. E, cara, a gente tem que escrever o livro, se você animar, e puxar o Família 4.0. Só para fazer temas ligados à tecnologia, a gente publica lá pela coleção da RT com a Future Law. Tá saindo bem que 4.0, estamos fazendo recursos naturais, mas acho que família é um super área. É legal, vamos A debater. Coleção de Publicações está aqui presente. Quem se animar, Então, por favor, vamos fazer sim, juntos e bem colaborativo. cara, eu acho que é super tema, é engraçado. Várias coisas que eu acho legal de família, assim, Cara, um é o seguinte, quando eu comecei, 2016, lá que eu estava fazendo palestra no Brasil inteiro, eu sempre fazia essa pergunta. Eu falava, galera, o que vocês têm de tema inovador? E sempre nessa discussão, né? E engraçado, por exemplo, drone, teve uma decisão agora da ANAC, muitos dos temas que a gente falava estão virando cada vez mais realidade. Pô, a gente fez um parecer agora sobre impressora 3D, é uma coisa que eu estou falando desde 2016, então as coisas vão acontecendo mesmo, isso é muito legal. Como eu falei, a LGPD agora faz forte do que nunca. E aí, uma vez, em 2016, eu lembro que não me lembro em qual cidade que eu estava, se era Campinas, não me lembro aonde, aí uma advogada levantou e falou, cara, uma coisa que eu nunca imaginei, eu sou advogado de família, poxa, como tô fazendo, o que eu mais faço hoje é guarda de pet, cara, muito mais do que de criança e tal. Então, na época, ele super inovador e, cara, hoje é a coisa mais corriqueira que existe. Então, essa questão da discussão do contrato de namoro também, né, aquela discussão antiga lá da união estável, quando se colocava. Então, é engraçado porque o direito de família também, ele é muito humano. Tem algumas questões que estão muito me preocupando. Eu estou num grupo, a gente criou um grupo de pesquisa que é alteração de genoma. Eu acho que, cara, a galera não tem a noção de como já é factível hoje você fazer alterações genéticas e como isso é sensível do tempo, do ponto de vista de humanidade. Assim, a última vez que a gente começou a pensar em alterar genoma, cara, foi um dos episódios mais críticos da humanidade, né? Então, eu acho que esse é um tema muito legal, que talvez pareça longe, mas uma programadora, a Ana, que era desenvolvedora nossa do Sem Processo, ela terminou a PUC, ela é engenheira, fazendo engenharia, ela largou o Sem Processo para estudar no mestrado dela alteração de genética, cara. E assim, o negócio está num nível que você vai falar, cara, eu quero que a pessoa seja assim, assado. Então, acho que isso é um tema super. Não sei nem qual vai ser a área disso, se é direito de genética, se isso vai se correlacionar com família, mas até na história do Miguel lá eu boto que o desafio são duas mulheres que querem ter um filho e uma delas escolhe a mudança de genoma, e eu botei isso há 4 anos atrás, e isso parece muito perto. Então, acho que esse é um negócio muito, muito legal. Então, assim, eu acho que essa alteração é muito engraçada e muito interessante. O que eu ia falar também da área de família? Então, assim, eu acho que esse é o mercado. E aí, essas discussões cara, a tecnologia entrando em todas as esferas da vida e alterando completamente, né, a nossa forma de enxergar. Então, eu acho que é um mercado super gigante. Acho que os advogados vão ter que se adaptar a essas novas realidades, entender essas discussões. Acho que a próxima discussão de família, acho que essa discussão de quem conhece pela tecnologia vai ser muito mais os casamentos com os assistentes virtuais. Então, acho que vai ter essa discussão aí das pessoas que vão querer casar com o robô, porque as pessoas já estão namorando daqui a pouco com chatbot. Lembrei, 2 coisas que eu vou falar, então. É isso que eu estava tentando lembrar, resgatar. Uma foi naquele site de relacionamento, eu não sei se vocês lembram, que teve um primeiro vazamento de dados, e aí, cara, vários divórcios acontecendo em decorrência. Eu não lembro, era aquele Harmony, um desses aí de relacionamento, porque vazou a conversa da galera e um monte de gente estava lá pulando a cerca. E aí, um pouco depois, descobriu-se que o site fazia um monte de chatbot. Então, a pessoa perdeu o relacionamento e ainda descobriu que estava falando com um monte de robô, perdeu porque estava conversando com robô. Então, esse é um tema que eu acho interessante. E o outro, cara, é um que você falou também que tem muito a ver com genética, que é o seguinte, é um caso também. Olha que coisa curiosa que as tecnologias vão trazendo para o ponto. A história é o seguinte, uma determinada menina no Brasil, ela entrou nesse site de árvore genealógica online, fez um teste genético e apareceu que ela tinha um irmão nos Estados Unidos, que tinha feito teste genético e falou assim, cara, vocês são irmãos. Cara, irmão nos Estados Unidos? Como é que eu não sei isso? Putz, o site deve estar errado. Cara, papo vai, papo vem, descobriu quem era, a árvore genealógica ligado, entrou em contato com o cara e falou assim, cara, o site está dizendo que somos irmãos, cara, você é americano, como é que é isso? Eu falei assim, cara, conta a história da tua vida. Ela descobriu, acho que o pai dela tinha ido estudar nos Estados Unidos. E aí, cara, o menino falou, pô, em que ano, não sei o quê. Putz, descobri. E aí o menino foi lá, chegou para a mãe americana e falou assim, ô fulana, quem que é o fulano de tal? Aí ela falou, cara, eu vou processar aquele laboratório, a gente tinha uma cláusula de confidencialidade. Qual que é a história? Ele foi lá,
fez doação de esperma, vendeu, nos Estados Unidos é venda, então ele precisava de ganhar um dinheiro, vendeu, o laboratório tinha uma cláusula de ambas as partes que ninguém nunca ia saber quem que era o pai, porque o intuito era teu filho, só que no mundo de hoje, cara, que você faz quem que ia imaginar na década de 80 que você ia mapear genoma hoje, e hoje você sabe, e não tem cláusula de confidencialidade. Então você vai vendo que isso vai influenciando, e aí como é que fica? E como é que fica a discussão, por exemplo, sei lá, na questão do sucessória, porque em teoria os dois estavam sabendo que aquilo não se... Então assim, eu acho que a tecnologia ela vai abrindo campos que a gente nem imagina, então por isso você tem que estar conectado. Então eu se estivesse em família, estava pensando nessas alterações genéticas, nesses relacionamentos humano-ciborgue, porque eu acho que é isso, assim, as questões vão ser essas, cara. Vai ser o cara casado com um ciborgue, cara, indo morar em Marte e com guarda de filho em Marte, relação interplanetar, space law. Parece um negócio longe, mas, cara, a gente está andando rápido. Então, eu acho que vale os temas aí para a galera refletir. Bruno, muito obrigada. Meninas, temos perguntas no chat. Alguém quer falar? Lisandra. Célia, eu quero só confirmar. É sério isso? A pessoa foi pro Tinder e do Tinder quis casar, quis se juntar assim, tipo, na doida? Só para entender o contexto da loucura. Que você Fala, comentou. o que eu falei? Você. Não. É teoria do direito de família. Não quis casar, mas fez contrato de namoro. Mas se casar depois, esse é o problema, é uma discussão do contrato de namoro, né? Quando seria a validade? Porque você tem que renovar sempre, porque um pulo para união estável. Mas se você começa um relacionamento num ambiente virtual, participa da família, fala eu te amo, pública e notoriamente, e depois isso se consuma, qual o momento inicial em que, na verdade, aquilo aconteceu? Se você tem um contrato de namoro sempre renovado, você tem pelo menos ali uma manifestação de vontade. Mas se você não tem, você tem uma discussão jurídica quando separar. Enquanto tiver todo mundo feliz, está tudo certo. O problema vem depois para as práticas colaborativas, né, Bruno? Mas eu achei que... Não, eu achei que tivesse levado um caso concreto para discussão. Não, mas Lisandra, eu vi acho que hoje, se não me engano, num um post da professora Ana Luísa Nevares, se eu não me engano, ela fez uma referência a uma brasileira e um alemão, ou um brasileiro e uma alemã, são pessoas que estão em países diferentes, que se conheceram pela internet durante a pandemia e que resolveram se casar. Tinder? Mas não pelo Tinder. Eu não sei se pelo isso Tinder, que eu quero dizer, porque cada plataforma, o Bruno tá aí, cada plataforma é uma plataforma, meu amigo. Se você conhecer pelo Instagram e LinkedIn é uma coisa, pelo Tinder é outra. Mas o que eu acho... Pelo sem processo, mas o que eu acho que é curioso é você decidir casar com uma... Independentemente da plataforma, você decidir casar com uma pessoa com quem você nunca esteve, você não sabe que cheiro tem, como é o toque da pessoa, se é uma coisa tão, para mim, não é uma crítica, mas é uma coisa surreal, que entra um pouco no que o Bruno falou, né, da gente ter uma tendência de achar que o virtual pode suprir tudo. Então, de repente, você está tão ligada nessa coisa virtual que você acha que você gostou da pessoa ali no virtual, pô, tá ótimo, vou casar com ela. Né? Então, é uma coisa maluca, né? E eu tinha anotado aqui, não como pergunta, mas como reflexão, a gente tem essas conversas hoje em dia, né, dos pais com as escolas, tão complicado, volta, não volta, como não volta. Eu não ouço falar das escolas socorrendo de mediação para isso, para essa lida com os pais. Seria um ponto importante também, né? Seria um nicho muito bacana para você conseguir entender um pouco, e é difícil, né? Porque é um volume de pessoas muito grande, mas eu acho que talvez fosse um caminho para tentar organizar um pouco melhor para cada escola ali o que pensa aquela comunidade que está ali, né? Enfim, eu lembrei disso agora também. Obrigada, adorei. Então, muito obrigada, que a gente tem que encerrar 8h20 mesmo, podia surgir aqui mais vários assuntos, mas vai ficar para uma próxima, com certeza, porque tem vários canais, todo mundo aqui é colaborativo e multifacetado, não tanto quanto o Bruno, que consegue, mas é tudo por um time, né? Nada como trabalho em equipe, ele super reconhece isso em todos os âmbitos. Mas também temos vários outros institutos, pessoas aqui com várias outras questões, e a tecnologia está no momento. Já coloco o Bruno à disposição, só que a agenda é difícil, hein? Então tem que ser com muita antecedência. E um beijo para o Leon, porque todos aqui, né, amamos as famílias, o Bruno acabou de ser papai,
Então, parabéns. E é isso, meninos. Muito obrigada, meninos, meninas, todos. E até a próxima. E, Bruno, muito sem processo, sem palavras. Cara, foi um prazer. Obrigadão. E me adicionem lá, LinkedIn, Instagram, também vai ser um prazer contribuir. Muito bacana. Obrigado. Foi um prazer mesmo. E vamos botar esse livro aí para frente, que tem assunto. Cara, tem muito assunto, cara. Eu acho que vai ser o livro marco, assim, discutir só questões prospectivas aí da inovação, tecnologia. Putz, vai bombar. Combinadíssimo. Vamos Legal. sim. Beijo, gente. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Boa noite.